A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Pai bendito, mais uma vez teu povo tem se reunido, Senhor. E aqui este pequeno número de pessoas tem vindo até aqui no intuito de adorar o Senhor. Como diz a tua palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E estar num lugar como este, junto com estas pessoas, com esta finalidade, quando deixamos de lado nossas diferenças, nossas ideias diferentes que temos um do outro, e focamos nossa atenção apenas para louvar o teu nome, apenas para falar da tua grandeza e do teu amor para com cada um de nós. Por certo, isto move os céus a nosso favor. Por certo, isso direciona as bênçãos do Senhor sobre esta casa, sobre este lar, sobre essas pessoas que têm se reunido aqui. E tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faria presente. Nós te agradecemos por o Senhor estar aqui. Nós não merecemos isto, Pai. Não merecemos estar diante da tua presença. Mas, Pai, tu prometeste fazer isto e cuidar de nós. Porque se o Senhor mesmo não vier para cuidar de nós, estaríamos, ó Pai, como as demais pessoas, como os mais miseráveis desta terra. Somos pessoas tão normais e comuns como as outras pessoas. Mas existe um diferencial. Tu colocaste em nós uma semente de vida eterna. E tu cuida dessa semente, que é a tua palavra que tem vindo em nós. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda mais uma vez. Nós pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Bem, vocês separem aí as escrituras, porque vamos entrar diretamente na nossa palestra para ganharmos tempo. E foi, rapaz. Acho que você vai terminar sendo pregador, viu? Gosta de falar, não gosta? Se puxou o tio, já era. Ok, vocês deixam aí separado em Isaías capítulo 1, porque nós estamos, esses dias, falando sobre o rastro da adoção. E já temos tido uma série, é uma minissérie que eu chamo. Porque uma série vai para mais de 50 cultos. Uma minissérie chega a 10, 15 cultos e assim sucessivamente. Então eu creio que esta é uma delas. Estamos colocando diante das pessoas, à disposição delas, os estudos dados pelo reverendo Brian Kusurek, no mês de agosto, julho, agosto, aproximadamente. E foram apenas 3 cultos. Porém, o tema que ele nos faz lembrar, dentro das Escrituras e alguns trechos da mensagem de Mombrana, isto, pelo conhecimento que Deus já nos tem dado, nos leva também a falar alguma coisa sobre isso, nos traz lembrança de determinadas coisas. E assim já vamos aí em quase praticamente 10 cultos, né? Tratando disso. A posição do homem lá, como ele está, parece um rei, não é? Muito bom, irmão Vicente, muito bem. Se livrasse hoje, não é? Como eu ontem não preguei, então a garganta ficou boa para hoje, um pouquinho, não é? Mas, irmãos, no último culto que nós tivemos, nós terminamos lendo o sermão A Obra é Fé Expressada. E eu gostaria de reler isto antes de lermos as Escrituras, já que vocês estão com ela aí aberta no jeito. Mas o sermão Obra é Fé Expressada, no parágrafo 171, o irmão Brano disse, ele falando sobre Davi. E um pequeno Davi de pé ali, com um pedacinho de couro de animal, de cabra ou de ovelha, com 2 pedaços de cordas amarradas a isto. Porém, isto foi revelado a ele.
A revelação o atingiu. Amém. Bem, ele não tinha nada. Ele não tinha grande coisa para enfrentar adversário. E eu lembro, deixe-me tomar minhas palavras anteriores para poder pegar daqui para frente, que nós estamos dando continuidade, mesmo sendo em lugares diferentes. Né? Para qualquer lugar, se durante esse período de tempo eu viajar para qualquer lugar, eu não pretendo sair desse foco, desse tema até concluir. Por isso começamos lá em Contagem, nós estamos continuando. Davi, mesmo sendo um garoto, sem muita experiência, não é, de adulto, no entanto, ele tinha esta qualidade de direção, de dirigir, de cuidar, de apacentar, de pastorear. E isso fez com que, quando leão e urso viessem tomar o rebanho, ele enfrentou eles e os matou. Né? Matou a cada um deles, cada adversário. E quando ele fez isso, demonstrou através da sua atitude o que ele tinha por dentro, Deus o exaltou um pouquinho mais. Porque ele estava recebendo, era um chamado. E Deus disse, de trás das prenhas, das cabras ou das ovelhas, eu te tirei, né, dos currais, dos estercos, e te coloquei como líder para apacentar o povo de Israel. E aquele jovem, quando ele estava diante daquele exército, ele foi visitar seus irmãos, que estavam na batalha, e quando ele viu que o Golias estava afrontando o povo de Israel e afrontando Deus de Israel, Davi se mostrou pronto para enfrentar aquele desafio. O irmão Bruno está nos mostrando aqui que Saul ou Eliabe, os irmãos mais velhos de Davi, eles eram com os joelhos tremendo diante daquele desafio, porque não tinha neles revelação sobre o que estava acontecendo. Eles não tinham fé para enfrentar tamanho desafio. E fé é uma revelação, é algo que é dado a você. Nós viemos aprendendo isso mostrando o que Paulo escreveu no livro de Romanos 8. Aos que ele predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, glorificou. Não é? Então eu acho que eu não estou esquecendo, não é, dos temas anteriores. Deus te elege, então quando você se manifesta, ele te chama. Quando você atende esse chamado, então ele agora te justifica. Quando ele te justifica, significa que ele te dá fé, porque justificação é pela fé. E fé é revelação. Então você realmente crê que nasceu para cumprir aquilo, para desempenhar aquele papel. E quando você crê nisto, porque foi revelado que aquilo é o papel que você tem que desempenhar, você marcha para cumprir aquele papel. Então Davi estava nesse foco. Ele estava marchando para enfrentar seu papel. E aqui o irmão Bruno está dizendo, ele estava apenas com 2 pedaços de cordas amarradas em sua mão. Formava a funda. Mais fácil seria o estilingue hoje, não era? O mais próximo está aqui, o estilingue pendurado, que não deixa. Não deixa mentir para vocês. O que é que se faz com uma coisa dessa? Muito mal dá para matar a lagartixa, né? Lagartixa, derrubar alguma manga do pé. Mas, olha, nas mãos de uma pessoa bem treinada, isso causa um dano muito grande, né? Imagina alguém como Davi que enfrentou Golias em nome do Senhor dos Exércitos, não é? Agora veja o que é que o irmão Bruno diz. Mas, deixa o irmão Bruno de lado um pouquinho. O irmão Vicente tem esse estilingue aqui pra quê, hein? Matar peixe. Matar peixe, estilingue? Essa é boa. Ele matou. Matou um peixe com estilingue? Pois bem. Isso dá pra, se for um local que é proibido a pesca, né, o Ibama nem consegue, né, acusar. Quem está falando, com um estilinguezinho aqui? Que coisa. Mas matou o peixe com isso, né? Você vê. Observe. Davi com 2 pedaços de corda amarrada a isto. Porém, isto foi revelado a ele. A revelação o atingiu. E ele diz, tu Deus que me livrou das garras do urso, que me livrou das garras do leão, quanto mais entregará a este filisteu incircunciso em minha mão. Seus irmãos estavam mais capacitados para fazê-lo. A cabeça e os ombros de Saul sobressaíam por cima do seu exército, porque Saul era um tipão de homem. Por isso que o povo de Israel achou que estava bem equipado com Saul no comando, porque ele realmente era um exemplar, era um exemplar entre os homens. Era um exemplar em extinção, vamos dizer assim, para a vista dos outros, não é? A cabeça e os ombros de Saul sobressaíam por cima do seu exército. Mas veja você, isso não foi revelado a ele. Eu gostei disso aqui. Porque você sabe que haverá muitas ideias, muitas conversas, muitas interpretações. E
quando nós estamos pregando, o que pregamos, não é? E tão pouca gente crendo, tão pouca gente aceitando. Um aqui, outro ali, depois de quantos anos? Desde 2003, 2004 aproximadamente, que estamos levando isso às pessoas. E parece que é tão pouca gente que aceita, não é? Com a vista do tempo, já estamos pregando. Porque as pessoas capacitadas e bem conceituadas, que têm cabeças e ombros que se sobressaem no meio de todos, que são reconhecidos mundialmente, né, nacionalmente, internacionalmente, são pessoas que têm capacidade, que têm, vamos dizer assim, que têm munição, né, têm condições, tanto de estrutura, como em dinheiro, tudo. Eles têm isto, porém, não foi revelado a eles. Enquanto isso não for revelado a eles, então não é para eles enfrentar esse desafio. Agora, ruim é que quando alguém se levanta e diz, foi revelado a mim, eu estou pronto para enfrentar esse desafio, para derrubar esse Golias, ao invés de você receber a ajuda necessária para isso, né? Ou pelo menos abrirem alas para se deixar batalhar, para se deixar trabalhar, eles fazem de tudo para atrapalhar, porque eles dizem, olha, se não for eu, não é mais ninguém. É aquele tipo de moço que se apaixona e diz, se ela não casar comigo, eu mato. Eu mato, porque se não for comigo, não é com ninguém mais. Né? Então esse é o tipo de companheiro que você encontra por aí afora. É aquele que está disposto a bola está no pé dele, eu vou dar uma rasteira, porque se eu não fizer o gol, não vale, tem que ser eu. E assim sucessivamente. Mas se não foi revelado a mim, eu não tenho que me meter com isso. Agora, se foi revelado a alguém mais, a alguma pessoa, eu vou ter que ter humilde suficiente para aprender com essa pessoa. Ou, pelo menos, ficar contemplando, né, e torcendo por ela a enfrentar o desafio, a enfrentar a Golias. Porque quanto tempo esse gigante, quanto tempo esse Golias infeliz tem rido do povo da mensagem por aí afora? Na questão doutrinária, quanto tempo tem rido, né, e tem feito isso? Ok. Depois nós falamos. Pois bem, imagine vocês, quanto tempo, muitos anos, se agora de alguma forma isso tem chegado até nós, então que os outros possam, no mínimo, ficar à distância, contemplando e torcendo, pedindo a Deus graça e misericórdia, né? E diga, puxa, eu espero que Deus então me dê também essa fé, me dê essa convicção, me dê essa certeza, e assim sucessivamente. Agora veja a continuidade aqui do que o irmão Bruno fala. Aí está. Eles creram que isto poderia ser feito. Eles creram que Deus poderia fazê-lo. Porém, isto não foi revelado a eles. Mas isto foi revelado a Davi. De modo que aí está a diferença. Bem aí. Vê? Essa é a diferença. É quando é revelado a você. Eu sempre disse há tempos atrás, não diga eu creio até que isso seja revelado a você. Porque se você diz eu creio, mas não tem a revelação daquilo, você não sabe em quem está crendo. Então a tua crença não está correta. A tua crença está errada. Está pela metade, está incompleta. Agora, isso faz me recordar de algo que eu li a respeito, o irmão Kostrek contou um caso a respeito de um crítico. Um colega dele conversando com um crítico, um homem que criticava o trabalho do irmão Kostrek, dizendo assim, o irmão Brian, ele está fazendo um trabalho, ele está fazendo um grande trabalho por aí afora. E o que ele está fazendo era o que eu sempre quis fazer. Sempre desejei fazer. Bem, antes de eu continuar isso, deixe-me dizer uma coisa. O irmão, há tempos atrás, ele me procurou, tem alguns aninhos já, alguns anos, 2, 3 anos aproximadamente. Me visitou e há algum tempo ele já admirava o trabalho que eu fazia, eu também admirava o dele, mas ele chegou até mim e disse, o que o irmão está fazendo hoje foi o que eu sempre tentei fazer aqui no país, mas eu nunca consegui. Nunca consegui. Bem, ele sempre achou que tinha algo para entregar para as pessoas, tinha um tema, um assunto para discutir com o pessoal. Porém, a tentativa que ele fez sempre foi frustrada. Nunca conseguiu levar aquilo adiante. E, no dizer dele, eu estava conseguindo fazer o que ele não conseguiu fazer. Porém, o que eu estava mostrando era diferente do que ele estava mostrando.
O certo é que na região onde ele morava, eu não conhecia ninguém, não era conhecido, jamais eu poderia ir em determinados lugares. Porém, através dele, através do conhecimento dele, eu fui convidado para estar ali e entreguei a doutrina de Cristo. E lá, hoje, são grupos, igrejas, grandes igrejas que estão crendo e batalhando e também têm cortado cabeça de gigante por lá. Não é? E tempo depois, conversando com este irmão, ele demonstrando uma certa apreensão por não ter conseguido se sobressair, eu disse: o irmão acha que não tem feito o trabalho que deveria fazer. Mas eu acredito que o trabalho que eu consegui fazer nessa região foi por causa do irmão. Deus enviou o irmão para morar para essa região, para que nesse momento nós pudéssemos estar fazendo o trabalho que estamos fazendo aqui. Possa que você não entregou o recado, mas foi através de você, você foi o vaso que Deus usou para, através do irmão, eu poder trazer isto. Então o irmão tem a sua parte. Bem, possa ser que para algumas pessoas não é suficiente isto, mas, meu amigo, se o plano de Deus for revelado a você, basta um pequeno toque que você dá, basta um pequeno passo, vamos dizer assim, de bola que você dá. Parece até que é um passo perdido, não é? Mas aquilo estava programado, a trajetória, a velocidade, eu nem sei mais quantas designações poderia ter dito. Trajetória, velocidade, ângulo, o que mais? Tem mais coisa, não tem? Tem muita coisa. Medida, o peso, a força, tudo. Para que aquilo pudesse entrar na trave, né? Fazer o gol, vamos dizer assim. No final, todos trabalharam, todos tiveram uma parte nisso. Né? Então eu estou registrando isso, porque lembrei que algo semelhante aconteceu com o irmão Brian, quando aquele crítico disse assim: o que ele está fazendo foi o que eu sempre quis fazer. Então o amigo do irmão pastor disse assim: porém, é ele que está fazendo e não você. É ele que está fazendo e não você. Então, é isso. Eu deixo-me ler para vocês aqui as palavras do irmão Kosserek quanto a isso. Eu separei aqui para ler para vocês nesse estudo. Ele diz assim: e isso é o que eu tenho dito aos meus críticos. Eles dizem: quem Brian pensa que está tentando fazer o que ele está tentando fazer de si mesmo? E minha resposta é: ei, rapaz, o que eu estou fazendo precisa ser feito. E eu não vejo nenhum de vocês fazendo isto. E vendo a necessidade e sentindo a direção para dizer, eu marchei para esse papel e Deus tem portas em todas as partes do mundo. Isto não é o que eu fiz, é o que Ele queria que eu fizesse. Essa é a diferença, né? É exatamente como Isaías disse. Quando Deus disse: quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então não é questão de eu queria fazer, porque eu não estou fazendo. Ora, se Deus tem alguém que está fazendo, então esteja ao lado daquele que está fazendo, não é? Esteja ao lado. Vamos ler então Isaías. Eu sei que está com a sua Bíblia aí, aberta. Isaías capítulo 1. Agora eu estou pregando primeiro para poder ler a Bíblia, né? Quando eu iniciei era assim, viu? Eu não sabia se ler a Bíblia antes ou depois. E às vezes pregavam para depois cantar os hinos. Era assim que eu comecei os cultos, a luz do canto dinheiro na roça, com 5, 6 pessoas, né? Nos anos 82, 83, por aí. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaucei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ora, estamos falando sobre a adoção de filhos. E quando o filho recebe o chamado, e ele se enquadra naquele chamado e recebe de Deus a justificação, que é a revelação que Deus lhe dá, a justificação pela fé, ele então marcha para cumprir o seu papel como filho, porque ele está no processo de ser adotado. E nesse processo ele procura ser obediente. Mas aqui onde você está lendo, a reclamação de Deus é essa: criei filhos e exaucei-os.
E ao invés desses filhos marcharem para seu papel de filho, para cumprir seu papel dentro da família, né? O que é que um filho faz da família? É se tornar pródigo? Não, isso não é a regra. Isso é uma exceção que acontece. Não é? Filhos é para cumprir um papel dentro daquela família. Vê? No entanto, eles prevaricaram contra Deus. Agora, quando você toma essa palavra prevaricar, então você tem ideia de qual é a reclamação de Deus aqui. Porque quando você observa na segunda carta de João, e diz todo aquele que prevarica e não persevera, esse não tem a Deus, falando sobre a doutrina de Cristo. Aprendemos que poderemos ter muitas designações para a palavra prevaricar, que não é outra coisa a não ser cometer pecado. Mas uma palavra mais abrangente, que você pode entender ela como um todo, prevaricar é exceder os limites. Então é aquela pessoa que não permanece dentro do limite estabelecido. Agora, claro, se você nasceu em uma família e tem um papel para cumprir naquela família, então tem os limites. Se você ultrapassar aqueles limites, você não está mais trabalhando em prol da família. Vê? Você está, por sua própria conta, querendo viver a sua própria vida. E ainda não é tempo de você formar a sua própria família. E assim sucessivamente. Então, esses filhos aqui que Deus criou, eles não permaneceram dentro do limite. E quando você permanece dentro do limite, você procurará fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez? Fazer a vontade do Pai. Se ele tivesse feito sua própria vontade, ele sairia dos limites estabelecidos por Deus. Veja. Mas esses filhos prevaricaram contra Deus, porque eles saíram fora dos limites de Deus. Agora, o boi conhece o seu possuidor, o versículo 3, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, para que você possa ficar dentro dos limites de Deus, você precisa receber de Deus conhecimento para poder entender. Não é isso? E olha, tudo isso se trata do que nós estamos falando, basicamente, sobre o processo de adoção de filhos. Porque Efésios 1 mostra que Deus traz com Ele mesmo o espírito de conhecimento e de revelação. O espírito de revelação e de conhecimento dele mesmo. Ele traz isso para a igreja. Agora, se Deus traz o conhecimento dele mesmo para mim, para você, o que é que Ele está fazendo? Ele está nos glorificando. Ele está trazendo para nós sua glória. Agora, veja o que diz Efésios, Romanos 8:30. Aos que chamou, a este. Aos que prestou, a este chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Porque quando Deus dá da sua glória, Ele dá para você a sua opinião, a sua avaliação. Veja, Ele traz a você a sua mente, o conhecimento dele mesmo, a avaliação que Ele tem sobre as coisas. Agora, para poder você, então, cumprir seu papel como filho, como uma filha de Deus, e receber a sua adoção de filho, a ponto de Deus poder habitar em você, então você tem que receber dele o conhecimento. Não é o nosso conhecimento, é o conhecimento dele. Uma vez que você recebe o conhecimento de Deus, então você pode entender a Deus, entender o plano de Deus. E não disse Jesus? Quem não nascer de novo não pode ver o Rei de Deus. Lembrando de se ver significa entender. Veja que é tudo um processo só. Versículo 4 agora. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Se você entende bem isso aqui, se você ampliar um pouquinho aí a sua mente a respeito das Escrituras, você vai ver que esses que voltam para trás e que blasfemam do Senhor, eles estão enquadrados em Hebreus capítulo 4, capítulo 6, onde diz aqueles que tomaram conhecimento se tornaram participantes. Então eles disseram de si mesmo que eram filhos, porque chegaram a participar, inclusive, das bem-aventuranças que compõem a família de Deus. Eles foram beneficiários daquilo que o grande pai de família, do cuidado, do dispenseiro, da dispensa que o pai de família preparou para essa grande família. E eles se banqueteiam nessa grande festa espiritual, de quando a família se reúne para comer da mesa, para participar do alimento. Isso falando em modos antigos, em modos familiares antigos, não é? Quando tínhamos tempo, tínhamos como sentar tudo em volta da mesa na hora do almoço, da janta, não é? Na roça ainda conseguem fazer isso.
mas não na cidade. Cada um tem um horário, cada um sai todo para lá, outro todo para cá. Não é mesmo? Mas os modos antigos que se tem, porque esses modos não mudam, quando você pensa em família, nem adianta você pensar em família em termos de família moderna, de hoje. Não é? Mas pensar na forma antiga, da forma que era antigamente. Pois bem, esses que voltam para trás, eles estavam em algum lugar, não estavam? Eles já tinham caminhado um bocado. Eles estavam lá na frente. No entanto, voltaram, deram as costas. Agora você diz, mas será que é longe o caminho de volta? O caminho do regresso, o caminho de volta para a vida anterior, para a condição pecadora anterior, é tão fácil que o povo de Israel voltou apenas em pensamento. Eles voltaram apenas em pensamento. Disseram lá no Egito era melhor do que aqui. E diante de Deus isto, aqui eles já estavam lá, morreram no deserto. Não tinham mais do que caminhar, já tinham voltado para o Egito. Os desejos do seu coração. Sim, exato, a mulher de Ló. Não de Jó, a mulher de Ló. Não é? Então veja, isto, mas não tem as escrituras que assim como o homem pensa, é assim que ele é? Não é isso? Então temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, não é? Temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque muitos voltam para trás assim. Versículo 5. Por que seríeis ainda castigados, se mais os rebelarias? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como uma subversão de estranho. Nós ainda vamos mostrar isso para vocês nos dias de hoje, vocês vão ficar boquiabertos com isso que vocês estão lendo aqui, mas não é para já. E a filha de Sião, versículo 8, se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto do holocausto, de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Aí está as perguntas de Deus, a repreensão de Deus, o alerta de Deus. Agora, tudo isto Davi viu, aliás, Isaías viu, quando ele teve aquela visão de Deus no templo. E em seguida foi quando ele disse, eis-me aqui, estou pronto para ir adiante do povo e dizer para eles que eles estão em problema. Não é? Então, ele estava pronto para cumprir o seu papel. Eu quero continuar lendo a mensagem Influência com vocês. Mensagem Influência do dia 30 de 11 de 1963. No parágrafo 188, o irmão Branda disse assim: agora vamos descer para a casa de Deus em nosso coração. Porque o profeta Isaías estava diante da casa de Deus. Veja, foi uma visão que ele teve. Visão de Isaías, filho de Amós. Então Deus o levou em êxtase até o templo e lá falou com ele. Agora aqui está o irmão Brando dizendo, vamos descer à casa de Deus em nosso coração. Se imagine assim. O altar. Vamos examinar e ver como Jesus se parece. O qual é a palavra. E então nós podemos responder, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim para casa. Por que para casa? Observe, faça de conta que você está no mesmo local que estava Isaías. Deus o levou lá em uma visão, mostrou para eles a situação, só que ele se achou indigno de fazer aquele trabalho, porém estava disposto, se Deus usasse. E se deixou usar, primeiro dizendo, purifica-me com o braço do altar, foi? Limpa-me, porque ele sabia que da forma que estava não tinha condição. E todos nós estamos conscientes disso. Ou Deus nos limpa, ou Deus nos purifica, ou teremos que ficar para o fogo.
Essa é a verdade. Vê? Então, o irmão Branham agora nos leva a este pensamento. Vamos então, como Isaías, até a casa de Deus agora em pensamento. E vamos estar ali diante de Jesus, o qual é a palavra. Porque talvez queremos ficar de pernas trêmulas, vendo um grande acontecimento como Isaías viu em visão, onde os umbrais do templo se abalaram com a presença de Deus. Mas ele se imagine como Jesus se pareceria. Se coloca agora diante da presença dele, e ele diz, e ele é a palavra. Então veja onde você está, aonde estamos. Estamos diante dele. Agora, uma vez que você sabe, se Deus te dá esse conhecimento, de que você não está em outro lugar, não sei, na presença de Deus. O irmão Branham disse que nessa presença de Deus você é purificado. Ele está aqui, por isso que ele vem com pés como coluna de fogo. O seu rosto é brilhante como o sol. Ao redor dele é fogo ardente. E ele desceu com isto, com a força do seu poder. Ele é chamado de um anjo poderoso. E ele, sendo a grande fonte da vida, e você tem que ser lavado pelas águas, né? Da água, pela palavra. O irmão Branham disse, purifica-me, enquanto estou na tua presença. Purifica. Purifica-me. Ok. Agora, se você fica diante da presença de Jesus Cristo, e Ele é a palavra, nós precisamos mudar e sair da sua presença diferente. E ele disse, então, volte para casa. Volte para casa. Uma vez você diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Para quê? Para sair pelas ruas de Jerusalém, agora como estava Isaías, proclamando a destruição se eles não se arrependessem. Vamos sair de casa em casa, dizendo às pessoas, se vocês não se arrependerem, vocês estão perdidos com a vida que vocês estão vivendo. Seria bom demais fazermos isso, não é? Mas o básico nós não estamos fazendo. Irmão Branham diz aqui o que é, olha. E então nós podemos responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para casa, para ser uma esposa melhor. Para ser uma melhor esposa. Porque lá, o profeta tinha que sair convertendo as multidões, no meio das praças. E foi queimado, foi enterrado no meio. Mas acá, vamos dizer assim, né? Aqui, somos chamados a passar por essa purificação na presença de Deus, na presença da palavra, e nós mesmos nos convertermos, mudarmos, para ser uma esposa melhor. Envie-me para a escola e ser um adolescente melhor. Mas quando chega na escola, meu Deus do céu, parece outro doidinho, do jeito dos outros. E o povo olha e diz, mas rapaz, aquele é a filha de fulano, mas olha que coisa. Eu vi a filha de ciclano lá, eu vi a filha de fulano no trem, eu vi a filha de fulano em tal lugar. Não acreditei que era. É assim que acontece. É assim que acontece. Quem não passa por isso? Agora, quando seus filhos é pequeno, quando está assim no braço, é tão fácil ver o erro dos filhos dos outros. Mas lembre-se que eles vão crescer um dia. E você vai passar a mesma coisa que os outros pais passaram. Porque eles também vão ser adolescentes. Eles também vão ter suas próprias ideias, vão ter seus próprios desejos. E vão querer fugir um pouquinho das regras básicas que você impõe sobre sua casa. E você vai sentir isso na própria pele. Aí acusamos, e apontamos o dedo, e falamos, e fofocamos, é o que mais acontece. E simplesmente lembre o que essas pessoas precisam. O que esses jovens precisam, o que nossos filhos precisam. É estar no mesmo lugar que Isaías estava, porque eles precisam aprender isto, a reconhecer o chamado de Deus para eles. Se eles não ouvirem o chamado de Deus, de nada adianta chamar, nada adianta falar. Vê? Bem, mas possa ser que a forma que falamos, ou como expressamos, ou como testificamos, ou como damos exemplo, exemplificamos nas nossas vidas, seja o chamado de Deus. Mas eles podem não estar ouvindo. Pode não ser o tempo. Pode não ser a hora. Eles podem estar endurecendo o coração. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quanto tempo temos que endurecer nosso coração para ouvir o chamado? Não estava Paulo diante da morte de Estevão e não viu toda a pregação de Estevão?
Não viu toda a explanação quando Estevão pregou ali um sermão que, meu Deus do céu, a pregação de Estevão ali é muito tremenda. Ele abalou, ele fez uma síntese de todo o Velho Testamento, de toda a história. Desde a chamada de Abraão e o dos caldeus, até o nascimento de filho, Abraão, Isaac, Jacó, até a peregrinação, a fome, o tempo que ficaram na escravidão, a libertação que veio, toda a trajetória até entrar na terra da promessa, ele fez uma síntese ali. Aquilo convenceu Paulo? Não. Quantos mais ele matou? Quantos ele não perseguiu? Até que Deus disse, bem, de hoje não passa. Você precisa passar por tudo isso, porque esses meus filhos eles têm que pagar também com suas vidas. A cada gota de sangue que eles derramam é como um grão. É como um grão que está sendo semeado, são sementes na terra. Quer dizer, você está para cumprir esse papel, mas daqui por diante você já não vai perseguir mais ninguém. Você vai ter o perseguido, não é? Vai ter o perseguido. Então, quando se são filhos, eles terão que ouvir o chamado. Uma vez que eles ouvirem o chamado, então eles serão justificados pelo próprio Deus. Uma vez que ele recebe a revelação desse chamado, então nada mais barra sua passagem. Eles darão um passo adiante para cumprir seu papel como filho nessa grande família. E terão o grande exemplo, o exemplo do irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Para procurar fazer a vontade do Pai. Mas enquanto isso não acontece, meu filho, vocês vão ver, você vai sofrer junto com eles, vendo eles quebrarem a cabeça por aí afora. De um modo geral é assim. Eis-me aqui, mensagem de influência, do dia 30 de 11 de 63. Estou citando a data dessa porque tem outros sermões, tem outras mensagens com o mesmo título, influência. Envia-me para a escola a ser um adolescente melhor. Envia-me para a escola a ser um adolescente melhor. Envia-me ao púlpito um ministro diferente. Envia-me para meu negócio, um negociante diferente. Quando você vê o seu exemplo, veja, quando você vê o seu exemplo, Jesus Cristo, veja, nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, o primogênito entre uma grande família de irmãos, ele deu um passo adiante, ele recebeu o seu chamado, ele se apresentou para cumprir seu papel, foi justificado, lembrando chegar a dizer que ele confiou, ele teve fé na palavra do seu pai, e isto é revelação. Por isso ele sabia quem ele era, vê? E o que isto fez? Ele orou para ser glorificado. Glorifica-me contigo, Pai. Veja, glorifica-me contigo. Com a mesma glória que tinha antes. Observe isto. Então aquilo que Deus sabia, aquilo que Deus entendia sobre as coisas, o filho disse, eu preciso disso. Na condição que estou, na condição humana, eu preciso disso. Por quê? Ele não queria fazer nada, falar nada, trabalhar em nada, a menos que entendesse o que Deus queria sobre aquilo. Porque ele tinha que ter a mente do Pai nele, para poder ser justo e ter o julgamento reto, julgar com justiça. Então ele julgava segundo aquilo que o Pai lhe dizia, segundo a mente do próprio Pai. Veja, então todos os outros filhos terão Jesus Cristo como exemplo. E Mombrano diz, o quê? Olha, a mulher diz, eu quero ir para casa para ser o melhor esposo. Ele não falou do homem, mas é claro que está incluído, então podemos ampliar. O homem diz, envia-me a mim, Senhor, purifica-me, e que eu volte para casa e me torne um marido melhor, um pai melhor, uma mãe mais cuidadosa, um filho mais obediente, um irmão mais amoroso, mais cuidadoso para com os outros irmãos. Ao invés de disputas e brigas e disso, isso é meu, aquilo não é teu, que possamos como família partilhar o que temos, o que somos. E assim sucessivamente. Então, irmão Branham vem dizendo, então que o jovem pense a mesma coisa quando for para a escola, me envia uma pessoa melhor, a ponto de eu poder testificar que sou tua filha, que sou teu filho. O pregador da mesma forma envia-me ao púlpito uma pessoa diferente, um ministro diferente, para com a minha vida poder testificar para as outras pessoas aquilo que eu sou, um filho teu. Envia-me para meu negócio. Quando eu for trabalhar, quando eu for negociar, um negociante diferente. Aí irmão Branham disse que isso acontece quando? Quando você vê o seu exemplo, Jesus Cristo. Isso é muito bonito, gente. Ele disse, aqui estou eu, envia-me a mim. Após a sua humildade, após ele ter visto a ordem, como Deus colocava seus
servos juntos. Como ele o comissiona, antes de comissioná-lo, ele tem que ser humilde, reverente e em ação. E, portanto, quando ele viu aquilo, o purificado Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Isso é muito bonito. Então, veja, nós podíamos avançar com vários exemplos, porque nos outros cultos nós falamos um pouquinho sobre José, não foi? Falamos sobre José, falamos sobre Moisés. Poderíamos usar muitos exemplos aqui, com nossos exemplos de filhos de Deus, que foram chamados e depois marcharam sob esse chamado, de acordo com esse chamado. E uma vez que eles se mostram serem obedientes à visão, e Paulo chegou a falar sobre isso: eu não fui desobediente à visão celestial. William Branham tomou as mesmas palavras de Paulo, pregou sobre isso, mostrando em seu próprio ministério: não fui desobediente ao chamado, não fui desobediente à visão celestial. Então, quando cada filho enfrenta isto, Deus então os usa como ele os usou, não é? Como seu próprio corpo, usou o corpo de cada um deles, para que Deus pudesse expressar-se a si mesmo, a raça humana, através de cada um desses personagens. Deus usou suas vidas, usou seus corpos, inclusive. O irmão Branham, no seu sermão, Deus escondendo-se em simplicidade, no dia 12/4 de 1963. Como tem 2 sermões com o mesmo título, né? Com títulos aproximados, então nada justo que citar a data para que os pesquisadores que ouvirem depois possam saber qual é o sermão. Deus escondendo-se em simplicidade, 12/4 de 1963, parágrafo 132. Quando você se entregar inteiramente, ele entrará inteiramente. Então aí está. Aí você percebe porque Jesus tinha a plenitude de Deus nele. Ele se entregou inteiramente. Vê? Agora, da forma que Jesus se entregou, nós jamais poderemos nos entregar. Nós jamais poderíamos nos entregar da forma que Jesus se entregou. Mas nós temos exemplo de um homem que se entregou à medida exata. Até onde ele, como humano, nascido em pecado, Jesus nasceu de uma forma diferente, não é? Mas um homem nascido em pecado, miserável e pecador, como ele diz, como qualquer um de nós, no entanto, ele se entregou a tal ponto que Deus, então, usou aquele corpo também e se expressou ao mundo através daquele corpo. Assim foi o irmão Branham. Vê? Agora, quando você se entrega inteiramente, significa que você deixa diante de Deus os seus sentidos, a sua própria vontade. Não importa o que aconteça com você. Você confia no trabalho que Deus está desenvolvendo, no trabalho que Deus está fazendo, e você se dispõe a pagar o preço. Porque o preço maior ele já pagou. O sacrifício maior ele já fez. Vê? Observe. Quando você se entregar inteiramente, ele entrará inteiramente. Mas até que você se entregue, ele não pode entrar inteiramente. Entregue-se. O que é que eu tenho que entregar? Ele diz, olha, entregue os seus pensamentos, entregue o seu pensar, entregue a sua vida, entregue o seu tudo, entregue o seu prestígio, entregue tudo a ele agora. E ele entrará e encherá com o Espírito Santo. Isto é o que ele está para fazer aqui. No parágrafo 137 do sermão, a palavra falada é a semente original. Eu acredito que com essa citação nós podemos encerrar esse culto. Porque pela riqueza de detalhes aqui, eu terei que no próximo culto continuar daqui, desse sermão. Parágrafo 137 diz a palavra falada é a semente original, primeira parte. O irmão Branham disse: seja a palavra falada. Então somos a palavra de Deus manifestada. Aqui você já pode entender por que é que tantas vezes falamos que Jesus é a palavra. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, é a palavra manifestada. E isso deixou algumas pessoas um pouco confusas. Quando pregamos os títulos sobre a deidade, sobre a divindade, o irmão me disse, o irmão Diógenes me disse, que o nome deveria ter sido divindade e não deidade. E me disse o porquê. No inglês, mais ou menos deity, mais ou menos isso.
Estou só chutando aqui um pouco. Deity seria deidade. Mas Godhead, mais ou menos isso, seria então divindade. Divindade. As duas é a mesma coisa. Porém, a forma que está se apresentando, né? A forma de apresentar, como foi falado sobre Godhead, né? Que é cabeça de Deus, ou Deus, a cabeça, a peruca, a cobertura. Então, isto é divindade, Godhead. Né? E assim sucessivamente. Por isso, quando traduziram, foi a divindade explicada. Estão lembrados? A divindade explicada. Porém, para o espanhol, já não tem essa diferenciação. Eles traduzem tanto deity como Godhead, como deidade. La deidade. Um D mudo no final. Porque, vamos dizer assim, o vocabulário espanhol já não tem a riqueza de detalhe que tem o português. Por isso temos que compreender todas essas coisas, quem trabalha com a tradução. O português é uma língua rica, uma das línguas mais ricas do mundo, vamos dizer assim. Porque ela tem uma vasta definições sobre várias coisas. Você tem várias definições sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa, por ser uma língua que muitas outras línguas foram agregadas, muitos dialetos, muitas coisas a ela, e assim sucessivamente. Bem, eu não sou a pessoa indicada para falar sobre letras, mas para falar sobre essas coisas. Ok, mas observe, quando nós falamos que Jesus é a palavra, acredito que foi da idade parte 20, parte 21, uma irmã, eu já falei inclusive isso, uma irmã me procurou e disse, eu estou confusa, eu não estou conseguindo entender. Quem que é a palavra? É Deus ou é Jesus? Quem que é a palavra? É o Pai ou é o Filho? Porque numa hora o irmão diz que Jesus é a palavra. Daqui a pouco o irmão lê que Deus é a palavra. Daqui a pouco o irmão está lendo que é Jesus que é a palavra. Eu estou sem entender. Ora, mas Deus, sendo a palavra, ele não podia gerar outra coisa. Não ser a palavra, não é mesmo? E é assim que Jesus é a palavra. Porque Deus é a palavra. Agora, eu sou Deus? Você é Deus? Aí que está. Mas a quem vem a palavra não foi dito, vós sois deuses? Hã? E aqui está João Branco dizendo, então somos a palavra de Deus manifestada. Porque o Filho, ele é parte do Pai. E é o que nós somos. Somos parte de Deus. Veja. É assim que Deus deseja a sua igreja. É para se manifestar. Como pode ele se manifestar, a não ser que a sua própria semente esteja naquela pessoa? Veja, como pode Deus se manifestar? Como pode ele se manifestar em você ou através de você? Como um todo, através da igreja? Se não tiver semente, a semente dele naquela igreja, se não tiver a semente dele em você, mas opa, se a semente de Deus está em você, quando essa semente produzir-se, se reproduzir, ela vai gerar o quê? Ela não pode gerar outra coisa diferente da espécie de Deus, pode? Não pode, porque cada semente tem que gerar de acordo com sua própria natureza. Agora, se a semente de Deus está em mim, e Deus é Pai, e eu sou seu filho, eu vou ter que me manifestar como um filho de Deus. E como filho de Deus, eu terei que ter características, atributos, essência, sangue, DNA de Deus. Por isso, meu Brandinho, você vai perceber depois, quando chegar o momento certo, você vai perceber que você nunca esteve perdido. Então isso significa que o diabo está se enganando todo o tempo. E ele pode ouvir isso tanto que ele for, ele nunca compreenderá sobre o que estamos falando. Vê? Ele nunca nos teve em sua mão. Deus o enganou, deixou ele enganado há tanto tempo. Já que ele é o pai da mentira, Deus deixou ele beber do seu próprio veneno. Vê? Deixou ele provar de sua própria mentira, de sua própria astúcia. Meu brother, você vai perceber que você nunca esteve perdido. Amém. Amém. Vê? Observe, continuando aqui. Como ele pode se manifestar, a não ser que a sua própria semente esteja naquela pessoa? Como pode você usar os seus próprios pensamentos e Deus se manifestar através de você? Como pode você tomar a sua própria crença e dizer, bem, o meu pastor ensina, o meu credo diz isto e tal, os dias de milagre passaram. Como você irá fazer isto e depois ser um filho de Deus manifestado? Como você irá fazer isto? A morte de Jesus não significou nada para você. Você diz, eu o aceito como meu Salvador. Você não. Você diz que aceita, mas você não aceita. Suas obras provam o que você é.
Jesus disse a mesma coisa. Se você pensa que eu nasci ilegitimamente, eles disseram, nós somos filhos de Abraão e não precisamos de ninguém para nos ensinar. Disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam me conhecido. E aqui está uma pessoa dizendo me conhecido, o conhecido a mim. Falando na primeira pessoa, com pronome pessoal e tudo mais. E ali estava eles diante de uma pessoa e nunca compreenderam que eles não conheceram nem o pai e nem o filho. E o filho podia dizer, vocês não me reconheceram como filho de Deus, enviado de Deus. E o pai podia dizer através de filho, vocês não estão vendo o meu dia como Abraão viu. Vocês não sabem que manifestação é esta. E isso porque vocês não têm as obras que Abraão teve, obras de fé. Que quando me apresentei para ele, um homem comum, com poeiras em minhas sandálias e tudo, no entanto ele se prostrou e disse, meu Senhor, não teve dificuldade nenhuma. E vocês estão aí batendo a cabeça um no outro e tal. Vê? Eles jamais conheceram. Eles jamais puderam ver. Eles não reconheceram a visitação de Deus. E por isso rejeitaram o Filho de Deus. Porque Deus está manifestado literalmente através de seu Filho. Veja. E por isso as suas obras provaram que eles não eram de Deus. Suas obras de incredulidade. Agora, se você prestar atenção, porque as pessoas, quando elas leem o Irmão Branham, elas têm a ideia de fazer a mesma coisa que os católicos fazem com a Bíblia, quando eles leem os evangelhos. Vamos ler o evangelho tal. Aí eles dizem, naquele tempo disse Jesus aos apóstolos. Aí eles pegam aquelas palavras bonitas e traz uma parábola, uma ideia bem bonita, bem montada, e aplica para os dias de hoje e tal. Mas aquilo que eles leram ficou para aquele tempo, como se Jesus fosse um Jesus histórico, como se a Bíblia fosse uma coisa apenas para se olhar. Vê? Para se olhar assim, é a mesma coisa que fazem com a mensagem. Porque veja o linguajar do Irmão Branham. Temos que entender que o Irmão Branham está falando para os seus dias atuais, com as ideias atuais, com o que ele está enfrentando na atualidade, que é diferente do que nós estamos enfrentando hoje. Como o que eles enfrentavam nos dias bíblicos é diferente do que nós enfrentamos hoje. Veja, porém, a essência da palavra, ela não muda. E por isso ela tem que ser aplicada a cada dispensação. E Paulo disse, procura se apresentar a Deus como obreiro do que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E esse manejar a palavra é dividir a palavra corretamente. Amém. Veja. Agora, veja como as pessoas, como é fácil você se enganar e ler totalmente ao contrário. Como pode você tomar as suas próprias crenças e dizer, bem, o meu pastor ensina, meu credo diz que é isto. E aí, Irmão Branham diz, os dias de milagres são passados. Em seus dias, nos anos 50, nos anos 60, onde foi enviado o dom de cura como um chamativo, como uma isca brilhante, para chamar a atenção, os críticos diziam, não há tal coisa como cura divina. Deus não é mais curador, curou só naquele tempo. Bem, este era um novo plano do diabo. Porque se ele conseguisse tirar a atenção do povo para a obra que eles estavam fazendo, de curas, milagres e tal, então eles não veriam o que Deus faria depois daquilo. Que era o ensino da palavra. E foi isso que o William Branham estava enfrentando. Mas hoje, quando eu leio essas mesmas palavras do Irmão Branham e aplico para os meus dias, eu já não posso aplicar isto como ele aplicou naquele tempo sobre os críticos, dizendo os dias de milagres sem passado, porque hoje é o que mais se tem. São milagres, são igrejas com esse movimento, imitando o ministério daquele tempo. Sim, os que não quiseram naquele tempo estão comendo a carniça hoje. Veja. Então, quando eu vejo isto aqui e aplico para hoje, o que acontece? As pessoas querem hoje manifestar a semente de Deus. A semente que foi semeada para brotar nesse dia. As obras que teriam que se manifestar nesse dia, quando os filhos de Deus se manifestassem na era efesiana. Que seria outra Efésia, não é? Que seria outra vez possuir a promessa. Seria outra vez a totalidade de Deus aqui na terra trabalhando com a sua igreja. Nos fazendo possuidores. Nos entregando, nos preparando para reinar.
no reino, no milênio, agora sendo primeiro um reino espiritual, porque ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Deus na forma de Espírito, se manifestando através da palavra. Então o que acontece? As pessoas querem manifestar que são filhos de Deus, mas no entanto dizendo assim, não, o que eu aprendi quando eu vim para a mensagem é que Deus não é três pessoas e acabou, que Jesus é o próprio Deus e pronto. E outros dizem, mas escuta, mas Deus não morre. Mas aqui foi um segundinho só. Foi um segundinho na cruz que ele morreu. Né? Então eles ficam em suas crenças, em suas ideias. E diz, mas meu pastor diz isso. E eu tenho que ficar com o meu pastor. Se Deus não revelou para ele, então eu tenho que ficar com ele, até que Deus revele. E se Deus não quer revelar? E se Deus não quer revelar? Então eles se prendem a isto. E uma vez que eles se prendem a essa circunstância, ao aprendizado anterior, e defendem 20, 30 anos de mensagem, e por isso eu não vamos mudar. O irmão mandou uma mensagem para mim hoje dizendo, eu fiz uma pergunta para um determinado grupo de irmãos, a respeito sobre a divindade, né? E eles responderam, apenas siga adiante, esqueçam isso, não se preocupem com isso. Digo, bem, eu vou responder para o irmão com toda a humildade o que fez sobre isso. Porque o irmão não pode descansar se o irmão não entender essas coisas. Vê? Mas eles fazem isso. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com esse tipo de coisa. Apenas siga adiante. Seguir cego como eles estão. Para. Isso tem sinal vermelho, não tem? Você quer toda a vida? É muito bom quando só tem farol verde todo o tempo, né? Segue, siga. O farol está todo aberto para mim. Mas está fechado para alguém, olha. Em algum momento é você que vai estar do lado que está fechado. Tem que ter farol vermelho. Para. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguém atravessando no caminho. Espera um pouco. Não posso dizer simplesmente às pessoas, sigam como estão. Siga como estão. Irmão, com o tempo Deus te mostra. Mas se o tempo é esse. Esse é o tempo. Já se esperou demais para isso. Esse é o tempo. Caso contrário, não haveria o clamor que está nas pessoas, na alma das pessoas. Se existe esse clamor, clamando o clamor oculto, é porque Deus tem a resposta para esse clamor. Amém. Veja. Então, se elas ficam, como o Mombran diz, como pode você tomar sua própria crença e dizer, bem, meu pastor ensina, você sabe. Meu credo diz isto. Mombran diz, como você irá manifestar isso? Quer dizer, essas ideias, essas dúvidas, essas interrogações, e depois ser um filho de Deus manifestado. O Filho de Deus, quando ele está para manifestar o seu papel como filho, ele ouve o chamado. E ele não descansa enquanto não for justificado com a revelação para o seu dia. Porque ele está almejando, é o batismo do Espírito Santo. Ele está almejando, é comer do fruto para o seu tempo. Vocês já aprenderam sobre a história do livro de Josué, vocês sabem do que eu estou falando. A irmã Branda continua. Né? Inclusive, eu voltei aqui. Né? Voltei para que vocês entendessem essa parte. Como você irá fazer isto? A morte de Jesus não significou nada para você. Eu o aceito como meu salvador. Você não. Você diz que aceita, mas você não aceita. Suas obras provam o que você é. Jesus disse a mesma coisa. Se você pensa que eu nasci legitimamente, aí vocês veem. Eles começaram a dizer que era filho de Abraão e tal. Jesus disse, não, vocês não são filhos. E disse, qual de vocês me condena de pecado? Que é incredulidade. Mostre-me. Isso é irmão Branda citando Jesus. No sermão a palavra é a semente original. Mostre-me uma coisa que Deus prometeu de mim, que eu não cumpri. Mostre-me uma só coisa que o Pai prometeu e que eu não tenha cumprido. Olha, pecado é incredulidade. Vejamos se vocês produzem isto então. Aquilo os podou. Vê? Aquilo os podou, certamente. Disse, quem está me acusando? Quem pode me condenar de pecado e incredulidade? Agora, irmãos, veja uma coisa. Pecado e incredulidade, não é? Pecado é incredulidade, disse Mombrana. E aqui, quando eles disseram que estavam questionando a divindade de Jesus, vamos dizer assim, a origem de Jesus, eles, quem de vocês pode me acusar de pecado? Em outras palavras, eu estava dizendo assim, tem alguma coisa que Deus disse que o Messias faria que eu não fiz? Que eu não manifestei? E você sabe, ele só manifestou, ele só fez, ele só deu cumprimento, porque ele atendeu o chamado, ele se apresentou como filho para cumprir aquele papel. Vê? Ele recebeu a mesma convicção, a mesma fé,
Vê? Do seu pai. Quem é seu pai? Deus. Mas Deus tem fé? Claro que tem. Deus teve que acreditar, que crer primeiro em sua própria palavra. Por isso ele diz, eu velho por minha palavra para cumprir. Quando ele diz, haja luz, não importa quantos centenas de milhares de anos passou para a luz aparecer. Mas uma vez que Deus disse, acabou. Está dito. Está feito. Deus crê em sua própria palavra. Ele tem fé em sua própria palavra. Ele não pode quebrar a sua própria palavra. E Jesus veio sobre essas bases, crendo na palavra de Deus. Amém. Crendo na palavra. Tanto é que ele clamou a um que podia livrá-lo da morte. Por quê? Ele sabia, o pai tinha dito, não deixarei tua alma no Hades. Não deixarei que teu corpo veja a convicção. Aí você encontra Paulo dizendo assim, e ele então, nas suas angústias, clamava a um que podia livrá-lo da morte. Ele acreditou nisso, ele sabia daquilo. Então, quando eles estavam ali para acusar Jesus disse assim, vocês não podem me acusar de incredulidade, porque tudo que o Pai disse, eu acreditei nisso e eu entrei, eu dei um passo adiante para cumprir esse papel. Porque eu confiei nisso, vocês não podem me acusar disso, porque as obras que eu faço, eu entreguei-me nas mãos dele para cumprir esse papel. Agora, Jesus disse assim, agora vocês não, vocês estão fazendo ao contrário. Tudo que Deus disse que faria, vocês não estão conseguindo crer nisso. Vocês não estão conseguindo acreditar. Vê? Se eu não creio, então por que está o Pai fazendo através de mim o que Ele está fazendo? Lembrando, deixa bem claro as palavras de Jesus, olha só. Se vocês estão me acusando de incrédulo, como pode eu ser incrédulo e Deus fazer através de mim o que Ele está fazendo? Essa era a expressão de Jesus de acordo com o profeta. Veja. Se eu não creio, então por que está o Pai fazendo através de mim como Ele está fazendo? Cada palavra que ele prometeu. Agora deixe-me ver onde vocês têm isso com vocês. Isso deixou eles com a cara no chão. Deixou eles com a cara no chão. Então o que o irmão Branham está nos dizendo aqui, para concluir, nesse sermão, a palavra falada da semente original, é que assim como Jesus, nós somos ordenados a refletir a mesma imagem da semente original. A mesma imagem. Porque ele diz, se a semente de Deus está em você, você vai ter que manifestar outra vez a semente. Ela não pode produzir outra coisa diferente. E isso não poderia ser possível, a menos que nós tenhamos a vida que estava no Filho, que era a semente primogênita. A semente, o primogênito, a primeira semente. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e iniciarei minhas gerações em ti. Aquela coisa, aqui está a semente, que era o filho. E Deus sabia que dali viria todo o restante. Foi o que Deus fez. Ele apenas semeou a semente, que é sua palavra. E Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Amém. Jesus está falando dele mesmo. Ele está falando de si próprio. Vê? Então, não poderíamos cumprir nosso papel de filho se não tivermos a mesma vida que esteve na primeira semente, na semente original. Porque se nós temos a vida, então nós temos a mesma natureza. Se nós temos a vida de Deus, temos a mesma natureza de Deus. Porque dois são um, no sentido de que a natureza da vida são os atributos que se refletem na característica que vai se manifestar quando esta vida começar a brotar através de você. Amém? Vamos colocar de pé para não ficar mais complicado, que isso é para o próximo culto já. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Irmão Vicente, tu faz essa oração final. Amoroso Pai, Glória seja esta a noite te Deus. agradecer, ó Pai, Amém, Jesus. pela tua palavra expressada nesta noite. Amém. Isso não fica somente em palavra, mas em vida. Que o Senhor possa fazer com que cada um de nós vivemos que nós temos ouvido e aprendido. Estamos na terra nesse propósito de manifestar o Senhor. Ó Pai, ser um representante divino aqui na terra. Nos ajuda no nome de Jesus Cristo. Somos falhos, temos nossas fraquezas, mas o Senhor pode nos ajudar a chegar onde temos que chegar. E o nosso final é chegar à estatura de varão perfeito. E nós sabemos, Pai, que a função que o Senhor tem vindo realizar nesse dia é isso, é nos aperfeiçoar através do quinto de Efésios, através desses homens que o Senhor tem enviado com a tua palavra para
trazer os teus filhos a uma unidade, ó Pai, a estatura de um varão perfeito, alcançando, ó Pai, a plenitude a qual o Senhor tem prometido aos teus filhos. E estamos aqui crendo e confiando que a tua palavra ela se cumpre em nossos dias. Muito obrigado por saber e ver a Escritura que está se cumprindo nesses dias. Para a tua glória nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, nós te damos graça. Amém, Senhor. Amém. Graças. Amém. Deus os abençoe e até o próximo culto, né? Se o Senhor nos permitir. Abençoe um ao outro e até nos encontrarmos outra vez.